Ok, pessoal, vou aqui então estar criando uma técnica bem interessante para a gente estilizar algumas opções no nosso parágrafo. O que eu deixei pronto aqui preparado? Para o parágrafo, eu apliquei uma class, que eu chamei de cap. Então, eu vou aplicar uma classe diferente para o segundo parágrafo. E para a opção que está envolvendo a primeira letra do parágrafo, né? Eu apliquei com a tag spam um ID letra, ok? Então, eu tenho o ID letra e tenho a class cap. Sabendo disso, eu vou lá, vou pedir para criar uma nova regra. Essa minha nova regra, primeira que eu vou fazer, vai ser para sumir a letra, né? Então, vai ser uma regra do tipo ID. Vou criar essa nova regra do tipo ID que tem o nome de letra. Vou dar um OK. Para que aquela letra ali desapareça, eu vou lá na opção Block, opção Display e vou marcar None. Apply. Ó, ela na realidade desapareceu, ou seja, ela não está mais ocupando aquele espaço. Ela só vai aparecer alguma coisa ali quando eu pedir. Vou dar um OK. Então, pedi para que o ID letra tivesse um display none, né? Ou seja, não ocupa mais espaço. Desaparece, sai do fluxo do documento. Agora eu tenho uma class cap. Vou pedir para criar uma nova regra do tipo class, que eu vou chamar de cap de capitular. Vou lá na opção background, que eu quero chamar a imagem. Vou chamar a imagem que eu já deixei pronta, né? Então, ali eu escolhi uma letra. Essa letra aqui, ela foi criada no Photoshop e ela tem uma largura e uma altura ali já pré-definida, 27 com 37. Muito bem. Então, criei ela lá e vou retornar lá para o meu arquivo. Tô chamando ela e vou dizer que ela não vai repetir, né? Por padrão, ela repete, ela não vai repetir. Aqui eu já dei um apply para verificar ela lá, então eu já sei que ela tá aparecendo. E agora eu vou fazer duas configurações interessantes. Lá na opção Block em Text Intendente, eu vou, por exemplo, botar 30 pixels, ou seja, o texto vai deslocar, né? A primeira linha do texto desloca, por isso que ele é um texto intendente. Depois eu vou lá na opção Box e vou dar um padding, porque eu quero que a letra suba um pouquinho mais para cima. Vou desmarcar padding igual para todo mundo e vou botar um padding de topo, por exemplo, de 20 pixels, ou seja, a letra já subiu mais um pouco. Então, na realidade, eu posicionei os meus arquivos. Se eu não quisesse, por exemplo, dar uma intendência, só para dar um exemplo, ó, vou tirar os 30 pixels, dei um apply, o texto ficaria ali. Eu posso ter a opção ainda de não ter intendência e dizer que toda a margem daquele parágrafo, né? Porque eu estou falando de quem? Do cap. Toda a margem da esquerda do parágrafo vai deslocar 30 pixels, o que não me resolveu, porque daí, olha o que aconteceu. Como a letra está junto, ele desloca todo mundo junto. Nesse caso, então, eu escolho não marcar a margem e eu sei que a intendência é aplicada somente no primeiro parágrafo, ok? Botei errado ali, é text intendente 30 pixels. Então, aqui eu expliquei para vocês por que eu não usei a opção margem, né? Então, só botei padding e eu estilizei. Por que só foi aplicada no primeiro parágrafo e não no segundo? Porque para aquele primeiro parágrafo eu apliquei uma class, que pode ser aplicado no outro também, só que o que acontece? O outro não começa com aquela mesma letra. Então, é uma estilização assim só para fugir do padrão normal que nós estamos vendo na internet, ok? Boa criatividade para vocês!